Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bruno aqui para falar um pouquinho sobre previsões sobre 2022, como eu, você, todo mundo que acompanha aqui o Clube de Dividendos pode de repente investir melhor, especular melhor ou, no mínimo, ancorar as expectativas de acordo com a história, o que já aconteceu em anos de crash, o que pode estar acontecendo agora em 2022 se a gente colocar em bases estatísticas após grandes eventos do mercado financeiro, como que os emergentes se comportam. Esse gráfico aí, por exemplo, pessoal, é o gráfico da MSCI, tá? Contratos futuros dos países emergentes, e o Brasil está sendo precificado via esse contrato, assim como Índia e diversos outros países. Então, o vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês commodities, inflação, Selic, Ibovespa, um pouquinho daqui do Brasil e também dos Estados Unidos, e a gente termina com o gráfico do Ibovespa lá no final para a gente comentar sobre oferta e demanda e cenários. Tá? Então esse vídeo é aquele vídeo macro onde eu vou tentar utilizar para vocês alguns slides e entregar ferramentas para que você, num próximo vídeo aqui do canal, ou em casa, se conseguir estudar, tiver tempo para isso, né, vai saber aonde se nortear para entender um pouquinho de inflação, entender um pouquinho de taxa de juros, entender um pouquinho de movimentação de mercado de renda variável, sem necessariamente precisar de alguma mídia para 100% se informar. Você já vai ter uma base. Então essa aqui é a minha missão no vídeo de hoje, dar um panorama de volatilidade de preços para este ano, principalmente você que investe aqui no Brasil na B3. Tá certo? Esse é o grande objetivo. Pessoal, eu vou começar com essa página inicial do TradingView para compartilhar o meu viés sobre as eleições desse ano. Eu não acho que as eleições, pessoal, vão fazer grandes estragos nos preços, tá? Principalmente até março. Talvez março e abril tenham ali pontuais dias no Ibovespa de volatilidade maior, porque tende a ter a equipe econômica, que é a ótica do mercado, pessoal. Não, o mercado não tem ética, o mercado não tem camisa, o mercado não tem partido. Tá? Eu digo mercado, fundos, bancos e grandes investidores, eles querem ver só como que será traçada a expectativa econômica de cada candidato. Então, equipes econômicas, ministros, isso sim vai fazer preço sem dúvida nenhuma. Só que, na minha opinião, muito da precificação do Ibovespa de hoje, pessoal, vem do que faz mais peso. E o que faz mais peso para o mercado era, né, a âncora, tá? Ou a responsabilidade fiscal, vamos assim dizer, que é uma palavra realmente que o mercado, a direita, tá? Ela coloca em pedestal, tá? E faz todo sentido se colocarmos aí na ótica de uma economia liberal, tá certo? Tem que ter âncora fiscal, tem que ter moeda forte, taxa de juros controlada e, se possível, câmbio controlado também. Tá? Tudo isso vem de um fiscal, tá? Esse controle, essa harmonia, essa falta de volatilidade alta vem de um fiscal equilibrado. E nós tivemos isso chutado do mapa a partir do momento que furamos o teto. Então, a precificação do Ibovespa hoje, pessoal, na minha opinião, entre os 100, 104 mil pontos, 105 mil pontos, 110 mil pontos, ela está muito ancorada à quebra, tá? Do padrão de ouro, aí, do equilíbrio fiscal. Se nós tivéssemos sem esse ruído, tá? Fiscal controladinho ali, ou pelo menos mantido, tá? Do governo Temer no quesito até esse momento, nós teríamos a Bolsa em outro patamar e as precificações, né, os ativos precificados de uma outra maneira. Tá? Essa é a minha opinião simples. E até a Selic, tá, não seria tão aguda assim. Tá? Acho que nós teríamos uma taxa Selic, eu vou mostrar o gráfico para vocês logo logo, muito próximo, né, tanto o médio como o longo, do DI 26, DI 30, muito mais próximo ali do 8, do 8,5, e não pulando aí para o 13, para o 12, para o 14. Tá? Isso faz com que, sem dúvida nenhuma, matemáticos da Faria Lima, ao fazer continhas ali para precificar o ativo barato ou caro, tá? Ou decidir aonde vai alocar, qual produto alocar, tá? Depreciasse um pouquinho a mais o nosso Ibovespa. Então, boa parte da precificação de um possível ano eleitoral, pessoal, foi adiantado em 2021, minha opinião, principalmente no segundo semestre, tá? Lógico que teremos ali solavancos por causa das equipes econômicas, dos políticos indo às ruas, né, se puderem ir às ruas, né? Lembrando que nós temos uma nova lei eleitoral, então os comícios, a própria campanha eleitoral, ela não vai começar em agosto, vai se iniciar ali mais pelo meio de setembro, então a gente tem uma corrida eleitoral, pelo menos nas ruas, e que poderia trazer mais volatilidade encurtada. Eu não espero grande vol
para a política, pessoal, para a corrida eleitoral. A volatilidade maior realmente está centrada em achatar essa curva de juros, tá? E tentar controlar a inflação. Isso vai ser, esses dois pontos macros são os mais importantes para mim. Mas se eu quero investir em 2022, eu também tenho que olhar para o mundo, tá? Não só para o Brasil. Então eu vou começar com o Brasil, pela essa parte central que vocês estão vendo aqui de café, algodão, soja, açúcar. Vamos começar com o pessoal do agro e que isso influencia e muito a inflação. Vocês acompanharam o vídeo da Itaúsa que eu falei sobre inflação, falei sobre juros? Pois bem, pessoal, olhar o setor agrícola e o setor de energia, tá, é fundamental para você entender a inflação antes dela acontecer. Então, o grande quesito desse vídeo aqui, pessoal, é tentar entender movimentos inflacionários para você se posicionar e não num pós, num IPCA+, e para você também identificar dentro da renda variável como se proteger, é olhar tanto o fluxo de petróleo, tá, quanto o fluxo, por exemplo, tá, de duas commodities agrícolas importantes para a nossa economia, soja e milho. Tá? Quando eu pulo para o petróleo, pessoal, lógico, eu também comentei aqui para vocês, conflitos geopolíticos são importantes, então a treta que está acontecendo na Ucrânia, a treta agora mais recente, a guerra civil praticamente no Paquistão, tá? Isso apertou, gargalou, né? Teve um gargalo, está tendo um gargalo, não só na produção de gás natural e petróleo, mas como também na distribuição. Paquistão e Ucrânia são países que passam ali oleodutos e gasodutos importantíssimos, todos eles com uma forte influência russa. Então, treta em relação ou nas relações diplomáticas entre Rússia e União Europeia fez com que, na minha opinião, esse cara saltasse para cima, tá? Sem dúvida nenhuma. Tá? Pode os estoques de petróleo norte-americanos divulgados entre quarta e sexta-feira influenciar? Pode, pessoal. Só que o que está em jogo hoje me parece muito mais a Ásia Central, Paquistão, tá? Uzbequistão e Europa. Tá? É o que está fazendo mais preço lá. Os sheiks não estão nem no mapa por hora. Tá? Bom, petróleo subindo, pessoal, a gente tende a ter inflação. Tá? A política nossa hoje da Petrobras é de paridade internacional, então tende a subir, tende a ter reajuste. Tá? Este cara começou a subir desde o dia 9 de dezembro, o que facilitou alocações no setor de petróleo. Tá? Com certeza, você não deve estar triste em outubro, novembro, se você alocou em Petrobras, Prio, Enalta, tá? 3R petróleo recôncavo, né? Petro recôncavo. Tá? E isso a análise técnica nos fornece, mas antes da análise técnica, o macro, pessoal. O que está acontecendo no mundo para apertar a demanda de petróleo? Estoques dos Estados Unidos é uma, mas também conflitos geopolíticos é dois. Terceiro, cartel, OPEP. Como funciona, como é que está a produção, vão aumentar, vão diminuir. E aí um quarto, que eu acho que vai ser o dessa semana, semana do dia 17 de janeiro em diante, que é grandes líderes mundiais, principalmente no bloco europeu da União Europeia e também norte-americano protagonizado pelo Biden, eles vão chiar e vão pedir para os sheiks lá produzirem mais petróleo ou vão dar uma cartada aí, né, uma intimada no Putin, tá certo? Que não funciona com intimações, mas acho que é a única carta que eles têm aí caso o cartel Arabic não queira aumentar a produção, porque petróleo alto, pessoal, não é bom para a inflação americana. Lembrando que esse ano, lá em novembro, tá, temos eleições presidenciais aqui no Brasil, mas tem as midterms norte-americanas. O Congresso americano será decidido. Tá? Se os democratas mantêm ali o 50-50, ou se levam a melhor e têm controle, ou se perdem o controle para os republicanos. Então, toda a preocupação norte-americana é a inflação nesse primeiro trimestre, e depois no segundo e no terceiro, tentar costurar aí votos para as midterms. Então, é importante o Biden impor a respeito diplomático aqui, principalmente para conter a inflação, e o petróleo é uma delas. Então, petróleo a gente conseguiu enxergar muito antes, tá? Os suportes aqui em 66, tá? Os suportes em 63, que nortearam aí os 79,24, que era meu alvo. Agora, com esse conflito atual, pessoal, esse alvo foi rompido. Por quê? A análise técnica vem depois do macro, vem depois da geopolítica. Então, é importante ver o gargalo hoje na distribuição e produção de energia, gás natural e petróleo. Um inverno rigoroso na Europa, natural de se consumir mais gás natural, tá? E nos Estados Unidos também, certo? Então já é um período naturalmente inflacionário para o setor. Se não houver mais produção, tende a inflacionar um pouquinho, e ainda com conflito, bum, né? Tempestade perfeita, tá certo? Depois do petróleo, pessoal, muito importante olhar minério de ferro, tá? Eu comentei com vocês e continuo
com o mesmo viés, tá? O minério de ferro para aqui no 128, para mim é o grande alvo. Falei para vocês que aqui é um período de estoque, 87,60 era estoque, foi estoque antes da pandemia, tá? Quando a pandemia chegou, tivemos uma super inflação no minério de ferro, no petróleo, na soja, vou mostrar para vocês já, no milho também. Mas agora, pessoal, eu estou olhando muito mais para um arrefecimento do minério de ferro, tá? Esse cara aqui é muito mais sensível à China. Então a gente tem um período na China onde não devemos ter crescimento, que é ali aquele período que o Xi Jinping vai querer limpar os céus ali para a Olimpíada de Inverno. Então, para esse primeiro trimestre, considero que o voo das empresas mineradoras, tá, deve estar chegando perto do fim. Para dividendos, ótimo setor. Qualquer setor de commodities esse ano, pessoal, vai ser bom para dividendos, porque nossa balança vai ser exuberante, as commodities ainda estão valorizadas e o câmbio é favorável. Tá? Então, de novo, né, olhando todas essas variáveis, alocação de renda variável, então me parece para dividendos, renda passiva, o setor do IMAT, né, o setor de commodities, indústrias exportadoras, mas o minério de ferro chega aqui, para mim, em um momento de alvo, e eu considero que este candle que invadiu o 128, que foi o candle da semana passada, teve uma grande volatilidade, simplesmente porque em Minas houve aí a paralisação de algumas produtoras de minério, mineradoras, também siderúrgicas, devido às fortes chuvas. Então deu uma apertada aqui no pessoal, mas com as chuvas parando e a volta da produtividade brasileira, que é importante sim para o mundo, tá? Vale com certeza, junto com a Rio Tinto aí, e a outra eu esqueci o nome, que é BP, alguma cosita, não vou lembrar agora, mas entre australianos e brasileiros, pessoal, a gente tem uma posição de protagonismo na produção de minério de ferro, tá? Então esse cara deve acalmar um pouquinho, enquanto o petróleo, por hora, tá? A não ser que tenha alguma fala diplomática, o negócio está apertado lá pro petróleo, pessoal. O Putin está falando, inclusive, em mandar tropa, mandar alguns tanques para Cuba. Meu Deus, estamos na Guerra Fria de novo, né? Enfim, petróleo mais altista, minério de ferro descansando um pouquinho para essa semana. E quando a gente olha para a soja, pessoal, eu quero trazer aqui, tá? Não sei se eu consigo desenhar meu point on fix nessa segunda telinha. Vamos ver se eu consigo, mas eu creio que não. Creio que não, fica distorcido, não me perguntem por quê. Mas tudo bem, eu vou tentar aqui só identificar, então, para o próprio TradingView, tá? O seguinte, crise de 2008, pessoal, deixa eu tirar aqui, ó. Crise de 2008. Desenhar melhor. Bum, bum, bum. Agora vamos com o vermelhinho aqui, ó. Crise de 2008, certo? Recuperação 2009 até 2012. Nosso mercado, pessoal, muito comoditizado, é muito parecido com o próprio gráfico do Ibovespa, esse gráfico dos contratos futuros contínuos aqui da soja, tá? Depois de 2012 caímos até 2019, no caso da soja, tá? A partir aqui, pessoal, a gente pode colocar 2018, tá? Já começou a ser interessante a alocação, tá? Porque a soja achou um fim de demanda vendedora, tá? E contra as ofertas de compra, tá? Agora, se 2008 caímos fortemente por causa do crash do subprime e depois subimos, era de se imaginar, lembra, igual o Mark Twain sempre fala, né? A história não se repete, mas ela rima. Aí no mercado financeiro não tenha dúvida disso. É de se imaginar mais uma alta, mais um período de alta, tá? Mais um período de alta de commodities em geral. E a soja não foi diferente. Tá? A soja subiu de 1º de maio de 2019, tá? Depois teve o crash aqui de 2020, tá? Um crashzinho em 2020 aqui, do corona. Tá? E depois do crash, bom. Tá? Então, como não falar em inflação na metade de outubro de 2020, quando você olha para a soja, tá? Em 2 meses, em 3 meses, tá? Ela já subia 30%. Depois, em 4 meses, já subia 70%, culminando aqui com 104% em um período de abril de 2020 para maio de 2021. Tá? Então, muito antes do IPCA conseguir refletir essa subida da soja, você já tinha uma noção ao olhar gráfico de soja, petróleo. Eu vou pôr milho também para vocês aqui, ó. É a mesma coisa, é um movimento uniforme entre mercados. Então, crise de 2008, a crise gera queda. Tá? A retomada da pós-crise, pessoal, para o mundo de commodities é nítida. Tá? Então, bom, temos a retomada. No caso do milho, durou até maio de 2012. E a queda até abril, até o próprio crash de 2020. Tá? Depois do crash,
vamos colocar novembro de 2020, tínhamos uma alta estupenda. Vamos colocar a alta agora para vocês enxergarem como isso antecede IPCA, por exemplo. 32% em basicamente, pessoal, de abril até outubro do mesmo ano. Depois a gente finaliza aqui com um máximo de 144%. Tá? E o momento atual, tanto do milho, tá? Tanto do milho como da soja, tá? Tá no meio do caminho da alta. Então ainda tá valorizado, certo? Ainda é um setor que para 2022, bom pagador de dividendo, tá? E interessante também, caso tenha mais um boom, no caso da soja eu tenho até o 1.800 aqui, no caso do milho eu tenho até o 767, tá? Mais um, não é um super boom, um super ciclo, mas uma altinha, tá? O quê? Uma altinha parecida, a história se repete, não sei pessoal, deixem nos comentários o que vocês acham, uma história parecida com 2012 a 2013, a gente pode repetir mais um ciclozinho, não digo de mega alta, mas ainda teve aqui 2 meses, 3 meses de alta. Por quê? Esses desarranjos entre produtor e consumo ainda estão acontecendo. Nada não está 100% normalizado. Então pode ver uma ineficiência, logo uma inflação. Tá? Muito mais plausível inflação como ineficiência agora do que deflação. Deflação pode vir aí para 2023, 2024. Tá? Mesma coisa. Pessoal, um movimento gráfico um pouquinho diferente, mas também de estabilidade barra fim de ciclo de alta aconteceu aqui na soja. A gente pode acreditar também na soja que a gente vem fazer mais um ciclo parecido com esse aqui, ó, onde as ações muito provavelmente do setor não vão se valorizar, mas vão continuar pagando bons dividendos e depois a gente entra num ciclo de baixa. Tá? Eu aguardo sim, para os próximos 2 anos máximo, ciclo de baixa para as commodities. Tá? Estamos no fim, então, de um período interessante para o IMAT, vamos colocar assim. Tá? Mas esse vídeo tem o intuito de falar para vocês, pessoal, quer entender um pouquinho sobre a alocação de recursos para o ano ou para daqui X tempo, tá? Os gráficos específicos de commodities, como eu mostrei alguns aqui, eles são mais ágeis do que o IPCA, do que o IGP. Tá? É mais fácil aqui, assim como o DI é mais rápido do que a taxa de juros em si. Então, o mercado precifica um pouquinho mais rapidamente. Certo, pessoal? Olhando um pouco para o nosso DI, né? Eu gosto de enxergar bastante aqui, de olhar bastante, tá? Os bonds e os juros, né? Então, eu tenho aqui, o que eu mais olho é o DI 28, tá? Então, ele já muito antes precificava aqui aumento da percepção de risco. Tá? Ou seja, juros subindo em um país tem um aumento da percepção de risco para conter a inflação, ou de repente uma guerra civil, ou de repente uma crise fiscal, tá? No caso do Brasil, crise fiscal. Então, quando eu comecei o vídeo dizendo para vocês, pessoal, caso e somente se nós não tivéssemos tido, tá, o desarranjo fiscal aqui no Brasil, então o chute do teto dos gastos, por exemplo, tá, nós não teríamos, na minha opinião, ultrapassado essa faixa de precificação aqui de risco Brasil. Na minha opinião, a gente ficaria aqui, que foi de março de 2021 até julho, agosto de 2021, nós manteríamos, tá, entre 9,37 e 9,11 até 8,54. A gente teria aqui uma paz na volatilidade e percepção de risco, tá? Uma lateralização. Tá? Lateralização. Só que não, pessoal, estamos falando de Brasil, tá? Então não teve jeito e pegamos aí um aumento, tá, deste período que, se vocês lembrarem, foi a crise sanitária mais apertada nossa. O DI subiu de lá até a máxima de novembro, cerca de 50%. Tá? Então ele bateu bastante fundo aí, né, se não todos, da nossa bolsa aqui, tá? Então o DI, pessoal, é um precursor também de movimentos anti-renda variável, tem que ficar muito atento, tá? DI americano também, eu trago para vocês aqui, não só o nosso, tá? Que eu tenho um ponto de equilíbrio, e por isso que eu falei no começo, né, pessoal, se a gente tivesse um controle fiscal intacto na ótica do mercado financeiro, tá certo, pessoal? Tudo na ótica econômica e liberal e de renda variável, tá? Como pensa Faria Lima. Se nós tivéssemos uma calmaria, tá, no DI, andando lateral, a gente teria muito, mas muito mesmo, fluxo para renda variável. Eu acredito que a gente estaria falando aí de 115 a 120 mil pontos e não 100 mil pontos, 104 mil pontos no Ibovespa, por exemplo.
Tá certo, pessoal? Então essa é a ótica. Quanto mais a gente convergir para baixo, melhor. Por esse risco aqui, ó, elevado, de outubro principalmente, PEC dos precatórios, PEC dos precatórios. Então por esse risco aqui elevado, tá? Essa grande semana aqui de valorização de empinamento da curva, tá? Eu falei no começo do vídeo que muito do risco e da precificação de 2022 acabou sendo comida pelo cenário fiscal. A gente tem que separar bastante, tá, pessoal? O risco, a volatilidade melhor das eleições, e cada vez mais os candidatos se parecem, né? Então se a gente pegar Lula e Bolsonaro na ótica econômica, tá? Os dois já têm o título, tá? De intervencionista. Então já há ali vamos dizer assim, uma aproximação dos dois. Tá? Eu acho que o risco maior hoje é de um Lula, por exemplo, ainda mais à esquerda, mas se tratando do Lula, ninguém, pelo menos por hora, na Faria Lima, acredita que vai de repente ser o Manteiga mesmo, seu ministro. Ele colocou lá só para as bases dele ouvir, tá? E gostarem, mas ele já deve estar conversando com muito empresário, com muito agente de mercado, tá certo? E deve ser alguém mais pró-mercado. E no final das contas, Lula e Bolsonaro então teriam ali uma aproximação na ótica econômica. Não estou falando de costumes, porque costumes o mercado não está nem aí, mas na visão econômica, pessoal, a gente deve ter menos risco a se confirmar Lula e Bolsonaro como os dois principais candidatos, certo? Pessoal, sem muitas surpresas, a gente tem que olhar o quê? Como é que está o nosso arcabouço fiscal até lá, como é que vai ficar, certo? Quanto mais paz nós tivermos com os gastos públicos, tá? Em 2022, mais esse cara aqui tende a arrefecer. Esse cara tendendo a arrefecer junto com a nossa inflação, tá? Quando eu trago para vocês inflação, pessoal, e aí eu vou parar por aqui para o Brasil, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá, deixa eu trazer para vocês inflação. Aqui é a nossa inflação, e é isso aí. Tá? A nossa inflação, deixa eu pôr na base mensal para ficar um gráfico mais interessante aqui. Tá? Então, nossa inflação aqui. Vamos pegar principalmente de julho, tá, para cá, julho de 2020 para cá, a nossa inflação ela está persistentemente alta, como vocês podem ver, certo? Mas já encontra, né, até na base histórica, tirar o zoom, acho que vai ficar melhor. Na base histórica, aqui a inflação mensal, pessoal, ela está num pico interessante, tá, de 2008 principalmente para cá. O pico de 2008 para cá, deixa eu pôr aqui um magnetismo, foi cerca de 1,50 ao mês. Tá? Nós estamos hoje aí brigando por 0,73 e o pico de dezembro foi de 1,51, 1,43 ali, certo? Então eu vejo que a inflação está persistindo lá em cima, o que é ruim, mas ela deve, tá, arrefecer. Arrefecer até que ponto, Bruno? Eu creio que a inflação deve vir aqui para deixa eu pôr aqui um pouquinho mais próximo da realidade atual, 2018, tá? Entre 0,25, 0,26, tá certo? Deve ser ali o arrefecimento. Esse gráfico de inflação também pode ajudar, pessoal, mas na minha opinião o que ajuda mais é você separar, segmentar as classes, os pacotes inflacionários, né? Eu falei para vocês alimentos agrícolas, né? Então insumos agrícolas, não alimentos, perdão, e energia, são os dois principais. Eu acho que a inflação de 2021 teve um nome, né? Gasolina. Então a gente olhando aí para a gasolina, mas também tem que olhar para soja, milho, petróleo, minério de ferro, os principais, pessoal, para vocês entenderem dinâmica inflacionária, tá? Todas elas dolarizadas. Então, numa ótica de balança comercial é ótimo, tá? Porque o país fatura muito mais, tá? Só que na ótica dos preços domésticos é péssimo, tá? Como a gente viu, o país fatura muito mais dentro de organizações que exportam, só que a população, de maneira geral, sofre com alta de preço. Então, não é fácil fazer política com um câmbio tão azedo como está hoje, principalmente num país emergente. Pessoal, aqui, passo de novo das commodities, né? Então, esqueci de falar de um último item macro importante, que é a curva de juros americana de 10 anos. Tá? Então, nós tivemos já pela segunda semana, tá, uma não correlação entre subida de taxa de juros ou de curva de juros, empinada de curva de juros americano, tá, com baixa aqui. Não, a gente conseguiu subir mesmo com a curva americana subindo. Então, aqui é um gráfico semanal. Vejam a curva de juros americana aqui.
subiu semana passada, subiu um pouquinho essa semana, tá? E a nossa bolsa subiu, mesmo com esse cara aqui que é uma draga de renda, uma draga de renda, perdão, uma draga de dinheiro, né? Quanto mais sobe os títulos americanos, mais dinheiro vai para lá, o que funciona como uma draga para mercados emergentes, né? Mercados emergentes que é meu próximo gráfico. Tá bom, pessoal? E aqui, já finalizando o vídeo, começo com 2009, recuperação até, né, recuperação aqui até 2011, depois queda até 2016, certo? Recuperação de 2016 até 2018, queda, tá, até a crise do crash de 2020. E vejam que os emergentes não performando como o Brasil, se eu colocar aqui, por exemplo, o Ibovespa, pessoal, vamos ver se eu tenho o Ibov aqui. Tem? Então, o Ibovespa, mesmo movimento, tá certo? Um movimento muito parecido, tá, com esse carinha aqui. Muito parecido mesmo, quase que igual. Tá? Então, vamos dizer assim que a gente tem bastante peso no mercado emergente. Agora, quando a gente pega, por exemplo, outros grandes mercados emergentes, e aqui eu vou trazer para vocês, só lembrar os tickers. Prometo estar finalizando o vídeo já, pessoal. Vou pegar aqui o Merval, ou não, vou pegar o Sensex. Tá? Vou pegar o Sensex aqui, que é o indiano Sensex. Aqui. E a gente vai perceber esse cara diferente do Brasil. Diferente do Brasil. Então, enquanto ele está fazendo novas máximas, o Brasil está caindo. Tá? Vamos pegar a Rússia, IMOEX. Vamos lá. O que eu preciso comparar aqui? IMOEX. Aqui. Pega a Rússia, coloca aqui no gráfico. Vem caindo também, se aproximando até do Brasil. Fez nova máxima enquanto a gente caiu. E agora está se aproximando de trocar de cor. Então, verde aqui. Rússia. Vem se aproximando do Ibovespa enquanto a gente está subindo. Então, por hora, grande destaque fica aqui para a Índia. Mais um. Vamos colocar agora o México. EEM. É isso. Não, esse é o Emerging Markets IM. IM é o México, creio eu. Índice do México. É esse mesmo. Vamos por aí. Mais um. Roxinho. O México subindo. Muito parecido com a Índia. Então, México e Índia aqui. Deixa eu trocar a cor da Índia. Por a Índia de laranja. Igual a nossa. Então, os patinhos feios está sendo a Rússia, muito provavelmente pelos conflitos. O Brasil já está faz tempo, provavelmente, pelo fiscal. Então, veja que o Brasil descola aqui dos seus pares muito quando começou a discussão de teto dos gastos, tá? PEC dos precatórios. Tá? Então, descola aqui entre agosto e setembro, enquanto os pares continuaram a subir. E agora a Rússia, que estava indo muito bem, descola por causa dos conflitos, muito provavelmente por causa dos conflitos. Tá? Se você quiser colocar os nossos irmãos aqui, tem que tomar cuidado porque lá a inflação está com 50% ao ano, então não é muito bacana comparar os irmãos, mas vamos pôr aqui sem inflação. Né? O bruto, índice Merval. Ver se eu tenho ele. Índice Merval. Vamos pôr aqui. Subindo. Coxinho também. Então, Brasil e Rússia, dentro dos seus pares aí comparáveis, o pior, os dois piores. Rússia por um conflito agora recente. Tá? O Brasil, na minha opinião, desde que PEC dos precatórios entrou na balança e fez com que o governo infringisse aí o teto dos gastos. O fundão ajudou para isso. Tá? Outras coisas ajudaram bastante, esses ruídos. Mas, pessoal, aqui também é um gráfico interessante para a gente olhar como é que está a performance e como que estamos descontados ou não em relação aos nossos pares. Aí eu termino falando do Ibovespa. Creio que o Ibovespa vai está na fase, pessoal, vamos voltar para esse gráfico aqui. Está na fase, nessa fase aqui, ó, certo? Deixa eu desenhar aqui para vocês. O Ibovespa está nessa fase pós um grande crash, como foi de 2008, certo? Agora a gente vai ficar em uma briga danada, tá? Briga danada.
não só porque eu acredito que as commodities tendem a arrefecer no próximo ano, ou daqui a um período curto de tempo, né? Entre 360 a, sei lá, 600 dias, devemos ter as commodities arrefecendo, porque os países todos desenvolvidos estão lutando contra a inflação e não para crescer. Então, logo, se a inflação é um problema global, tendem a consumir menos para contê-la. Então, primeiro deve consumir menos para conter, aí depois a gente pensa em crescimento de novo. Então, acredito que o Brasil vai enfrentar esse tipo de dinâmica de preços. Logo, eu já trouxe para vocês aqui no gráfico do Bovespa, tá? Essa dinâmica de preço aqui. Então, creio que a próxima parada é 110.900? Sim, mas não é tendência de alta, é só um repique de alta, tá certo? Para depois, em algum momento nos próximos 12 a 24 meses, ter mais uma queda, tá? Ou lateralizar com essa mínima feita aqui em 103 mil pontos, em 100 mil pontos, tá? Ficar entre 103 e 110, 103, 111, 92 volta para 103, ou seja, a gente tem aqui uma volatilidade retangular de incerteza, nenhum desequilíbrio. Certo, pessoal? Um vídeo aqui mais longo para comentar sobre macro, dar esses insights para vocês e buscarem preços de commodities específicas como soja e milho. Tá? Você pode também colocar outros insumos como arroz, café, tá? Depois minério de ferro e petróleo, curvas de juros, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Nosso DI aqui é bem bacana, tá? Para acompanhar isso. E depois um pouquinho de emergentes, descolamento de nós em relação a outros pares emergentes, tá? Como México e Índia, principalmente México e Índia, tá? Agora não mais Rússia. Tá? E o Merval, a Argentina, pessoal, o descolamento existe, como eu falei para vocês, só que a inflação está muito maior que a nossa. Tá? E lembrando que inflação para países e bolsa, melhor, para bolsas de países emergentes, inflação doméstica não faz muito preço, porque as grandes companhias que puxam fluxo financeiro para os índices acionários desses países emergentes são dolarizadas, são vendedoras exportadoras. Tá? Então a inflação doméstica pouco importa. Tá? Pouco importa. Isso vale para nós também aqui. Para a Petrobras, para a Vale, para a Marfrig, para a JBS, pouco importa a inflação aqui, porque eles têm grande parte do seu mercado, dos seus produtos, né, escoados para o mundo. Tá? Então o que importa é balança, o que importa é câmbio, tá? O que importa é crescimento global, muito mais do que de fato o nosso macro aqui vai bater. Diferente de uma Magalu, por exemplo, diferente de uma Cash 3, que depende muito mais do nosso macro, uma construtora depende muito mais dos nossos indicadores macroeconômicos. Certo, pessoal? É isso. Um vídeo aí que vai ficar longo de novo, mas creio que faz parte aí dos nossos estudos macro para esse ano de 2022, tá? Um ano de acumulação e não um ano de rentabilidade, tá? Estamos aí à beira de um fim de ciclo interessante das commodities, então tem que ficar muito atento, tá, com o arrefecimento do mercado acionário brasileiro. Isso não quer dizer novas quedas ou tendência de queda, mas só que não vai subir, tá? Pelo menos no curtíssimo prazo não tende a subir forte, como nós tivemos 2016 para cá, por exemplo, com as commodities subindo, com o cenário aqui de queda de juros, tudo isso favorecendo. Certo, pessoal? Então eu vou deixar na descrição para vocês o merchan que eu venho falando já sobre carteira de small caps, tá? Para vocês a carteira atualizada, quem tem a possibilidade de alocação, tá? Por um ano ou mais, agora é hora de fazer uma carteira de small caps, porque são elas que entregam os retornos aí acima de 200, 300, 400%, tá? Em um período curto de tempo. Por essa virada de mercado, uma hora vai acontecer, pessoal. Uma hora a gente vai estancar o aumento da Selic, vai começar a ou fazer a manutenção do mesmo nível ou até cortar a Selic para se preocupar não mais com inflação e sim com crescimento econômico. Isso ainda não chegou aqui. Não chegou, não me parece ser a preocupação do mundo desenvolvido, então por hora a gente deve ter aí um esfriamento dos mercados acionários, principalmente dos emergentes. Certo, pessoal? É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.